Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, não é? Nós estamos fazendo aí uma série de estudos, né? E algumas pessoas têm me perguntado e às vezes surgem perguntas aqui nos comentários que eu sempre procuro dizer o seguinte, pessoal, uma coisa é você poder pesquisar, você não somente escutar uma revelação, uma mensagem, tá? E desculpa, eu não gosto de usar esse termo, nem canalização, nem não sei o que, esses termos assim, tá? Eu vou usar o que eles sempre dizem que é, tá? Tecnicamente, é uma comunicação de sistema tecnológico, não tem nada a ver com místico. É difícil sair isso da cabeça das pessoas, é isso que eu fico impressionado. Né? As pessoas insistem em continuar com aquela mesma conversa mística, misticismo, esoterismo e mimimismo e não sei o que mais. Tudo para as pessoas virou esoterismo, mística e não sei o que. Né? Então, os reveladores que conversam comigo, eles não são seres, tá, que tiveram vida nessa terra. Tá? Provavelmente são seres de outras dimensões. Se você quiser chamar, chama de extraterrestre, de alien, de seja lá o que for que você queira denominar. Eu não gosto de botar rótulo em nada para depois não dizerem que a gente aqui está se tornando. Tá? Não. Eu não conversei com Javé, eu não conversei com Demiurgo, eu não conversei com Yaldabaoth, eu não conversei com nenhum dos arcontes, eu não estou conversando com nenhum desses seres. Disso vocês podem ter certeza. Entendeu? Eles são seres muito tranquilos, nunca violaram a minha liberdade, o telefone toca de lá para cá, não sou eu que fico pedindo para essas comunicações, são mais de 40 cartas escritas a um grupo de pessoas do qual eu participo, então as cartas são colocadas em discernimento para pessoas, num grupo de mais de 10 pessoas, ok? Tá? Parte das cartas eu nunca divulguei aqui, nem irei até que receba a ordem expressa deles para fazê-lo. Tá? Existem coisas, como eu já disse, que são confirmações de existência. Quando eles começaram a falar comigo, eles sempre disseram isso. Isso aqui não se trata de uma nova revelação que vem acabar com todas as outras e tudo mais. Não. É sempre algo que eles estão acrescentando ao que já existia e algumas coisas eles estão amplificando nesse sentido. Então, não me perguntem, eu já disse para vocês que eles se denominam, a denominação que eles usam para eles é que eles são um grupo de seres chamados Sófos, Teófos e Foz. Tá? Então, eu não pergunto identidade, nome, tá? De nenhum deles. Um somente deu nome, tá? E isso é o bastante, pessoal. Eu costumo ter muita aversão a certas coisas, porque as pessoas começam logo, oh meu Deus, será que está falando com anjo? Será que está falando com o capiroto? Será que está falando com não sei o quê? Tem algumas coisas assim que é por isso que gente que nem eu tem preocupação em vir para um YouTube falar alguma coisa. Porque tem um monte de gente aí nesses canais que ficam aí falando, né? Olha, e porque tá, sabe, apocalipse, coisa que vai acontecer, é doença que está chegando. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu acho que tem gente aí, aqui nesse planeta, que eles estão a serviço só podem estar a serviço da desgraça. Porque não pode seres humanos normais
continuarem insistindo em só ver coisas negativas e anunciar desgraça. É para o Brasil, é para o mundo, é para o planeta, é porque não sei o quê, é porque isso e não sei o quê. Pelo amor de Deus. Eu acho que dá para, mesmo em um mundo cheio de conflitos, em um mundo cheio de problemas, aí dá para a gente ter bom senso e começar a falar coisas boas. Tá? Ou vão querer continuar mantendo, alimentando os arcontes, tá? Através do medo. Problema de quem assim o deseja, né? Isso é uma coisa que cada um tem que escolher, certo? Muito bem. Nós vamos aí continuar o nosso vídeo. Tá? Os 12 corpos da Terra, né? Isso é uma coisa importante ser dita para vocês, porque logo de início eu não entendi o que eles queriam falar a respeito dos 12 corpos da Terra. Tá? E eu perguntei a eles como isso se procedeu. Né? Então, tem algumas explicações que eles dão que às vezes pode parecer incoerente. De início pode parecer. Eu digo para vocês, tenham paciência. Ouçam os vídeos, vejam os vídeos, depois vocês vão ter sinais, vocês vão encontrar respostas em algumas coisas que vocês vão encontrar por aí. Tá? Se preocupem, que respostas vão aparecer. Ok? Muito bem, então vamos seguir aqui. Eles dizem o seguinte: segundo eles, a Terra tem 12 corpos divididos da seguinte forma. Tá? Corpo denso, que comporta os 12 astros separados por círculos concêntricos invisíveis, tá? Que os mantém em ordem e à distância um do outro, facilitando seus movimentos. São filamentos de energia intercambial. Os mais sutis circulam em torno dos mais densos. Esses movimentos têm a ver com o equilíbrio da energia polarizada, que é a energia negativa, positiva e neutra. Quanto menos denso, mais o astro circula em torno do massivo. Tá? Eles chamam isso os 12 astros primordiais. Tá? Eu vou fazer leitura, eu não vou ficar me detendo em explicações, porque o vídeo se tornaria extremamente grande. Tá? Os corpos semissutil, tá? Eles falam, neste caso, segundo eles, a mecânica celeste funciona com o equilíbrio da vida. Parte desse corpo terrestre abriga a mecânica da energia plasmática, onde é possível manusear o protoplasma ou a protoplasmose, tá? A protoplasmose. Quando vocês verem eu falar com dificuldade, é porque eu estou com um aparelho aqui, né, de correção, nossa, coisa enjoada. E isso dificulta. Tá? O corpo sutil, nele está o fundamento do equilíbrio, pois a vida depende deste equilíbrio. Tá? Uma coisa que eu preciso dizer isso para vocês é o seguinte. Tá? Eles falam, né, eu vou tentar colocar isso aqui, né, que eu vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir. Tá? Então a Terra tem um sistema que é o seguinte: ela tem a parte líquida, né, diríamos assim, a parte densa, que é tá? A Terra. Tá? Então ela tem a parte líquida, que é chamada água, e a terra, que é a parte
Então tem um líquido, tá? Então, nós vamos falar assim, né? Ao redor da Terra tem um sistema que se chama é meio que esquisito o que a gente fala, porque tem algumas pessoas da ciência que vão dizer, nossa, né? Então, aqui a Terra tem o líquido, certo? O gasoso e o sólido e o plasmático, tá? Então, o que é que acontece? O que é que eles falam para mim? Que a Terra tem um sistema que é o seguinte, tá? A Terra tem o seu elemento sólido, tem o seu elemento líquido, tem o seu elemento gasoso ou aquoso, que eles falam que da superfície da Terra, né, há um determinado limite da atmosfera que começa a existir um chamado líquido aquoso, que eles dizem que são os elementos que mantêm a Terra em equilíbrio. E ao redor desse sistema aquoso, né, existe o plasma, tá? O elemento plasmático. Tá? Então, nós temos os 4 estágios da matéria ligados ao aspecto da Terra. Ok? Certo? Por isso eles dizem que nós precisamos ter noção de que a Terra, o sistema Terra ou o universo Terra, ele não é tão complexo no sentido de entender, tá? O problema está no sentido de perceber, de percepção. Está mais no aspecto de percepção do que do entendimento em si. Tá? Então, há algumas coisas que a gente pergunta e nem sempre a gente obtém resposta deles, porque eles são muitas vezes claros em dizer que algumas coisas eles não são autorizados ainda a falar. Bem, por quê? Não sei. Talvez nós, terráqueos, não estejamos preparados para isso. A gente vê o quanta coisa que é falado por aí e cai em descrédito, vira piada, vira gracejo e tudo mais, e realmente eu pelo menos tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu não estou aqui para servir de piada para os outros, né? Então, tem pessoas que adoram fazer isso, né? Eu me lembro quando saiu a ideia da Terra convexa, documentário e tudo mais, depois a Terra plana virou piada, a Terra convexa virou piada, depois disseram que iam fazer um documentário, Anomalia dos Astros, né? Se fala dos anéis da Terra, de diversos anéis da Terra. Eu, posteriormente, quero falar sobre isso, mas é preciso a gente tomar um certo cuidado, tá? Porque as pessoas falam em GO, grupo, governo oculto, não sei o que e tal. Alguns falam que o governo oculto é mau, outros falam que o governo oculto é o pessoal que moram lá em Agartha, né? Agartha, né? Em Shambhala. Então, tem algumas coisas que, lamentavelmente, as próprias pessoas ditas místicas, uma fala uma coisa, outra fala outra, uma diz uma coisa, outra diz outra, a outra desfaz o que a outra falou, e assim nós vivemos numa parafernália de confusão. Então, eu me limito muito a dizer isso para vocês. Tá? Volto a dizer,
Se alguém tem certeza de alguma coisa, eu não tenho. Tá? E não preciso tê-lo. Certo? Tudo bem. Dito isso, tá, vamos lá, seguir em frente. Então, eles falam da Terra e, por mais que as pessoas digam, isso já está vencido, hoje já está provado que a Terra é uma esfera. Não, a Terra, desculpa falar, a Terra não é uma esfera. Tá? A Terra não é uma esfera. Tá? Não é uma esfera. Lamento, gente. O próprio pessoal globalista, eles sabem disso, porque é o seguinte, é muito fácil você pegar e montar uma foto de Photoshop, tá? Aí você faz isso aqui, e todo mundo sabe que não é assim. Inclusive, a NASA sabe que não é assim. Não existe isso aqui. Isso é mentira. Tá? Porque o que eles mostram é que há uma capa azulada em torno da Terra. Tá? Essa foto é montada de Photoshop. Mas tiraram uma foto lá da Lua, em direção à Terra. Cada um acredita no que quiser. E aí, a Terra é assim, não é. Não é. Definitivamente, desculpa eu dizer. A Terra, ela é uma espécie de rocha, gente. Ela não é uma esfera perfeita. Não é uma esfera perfeita. Já desenharam ela feito pera, já desenharam ela feito ovo, já desenharam ela com achatamento nos polos. Ela é uma rocha. Os outros planetas são esfera. Também é mentira. Também é mentira. Mas o James Webb filmou e mostrou que Saturno é esférico. Não, se você pegar uma coisa, tá, e olhar de longe, como isso aqui. Isso aqui, se você olhar de longe, você diz assim, isso aqui é uma esfera, isso aqui é uma esfera, né? É uma esfera, tá ok? Uma esfera. Todo mundo vai olhar e dizer, não, isso aqui é redondo, tá? É uma bola, é esférico, ok? Mas aqui tudo é maciço, ó. Tá ok? Que é maciço. Não é o que acontece no planeta Terra e nem nos outros. O que envolve, tá? O plasma que envolve os planetas encobre o que de fato eles são. Tanto que até um tempo desse diziam que determinados planetas eram gasosos, completamente gasosos. Então não existe esfera perfeita, isso é uma mentira. Inclusive o livro de Urântia diz que a Terra é uma esfera perfeita. Não é uma esfera perfeita. Sugue todos os gases que tem ao redor da Terra e você verá uma rocha que tem deformidades, tá? Aonde está contido a parte sólida, líquida, o elemento aquoso, gasoso e o elemento plasmático ao redor da Terra. Robson, mas, sabe, a astrofísica moderna está falando tal coisa. A astrofísica moderna está todo mundo aí falando um monte de besterol. Por quê? Porque pegaram um equipamento chamado James Webb, colocaram ele num lugar estático. Eu quero saber aonde é que é esse espaço estático, aonde o James Webb está parado. Ele está parado.
O James Webb tem o poder de olhar no passado. Por isso eu falei que o James Webb tem alguma coisa do cronovisor, né? Do cronovisor que foi lá no passado, tirou foto de Jesus. Tá? Então, o James Webb tem alguma coisa a ver com isso. Sabe por quê? Porque como é que pode ele olhar no passado e enxergar a 13,6, 13,7 bilhões de anos, né? Bilhões de anos atrás. E ver praticamente o surgimento do universo e tá lá as galáxias tudo montadinha, não sei o quê, aí tá trazendo maior confusão, porque uns estão, não, isso não é e tal, aí os criacionistas pulo de alegria, os evolucionistas, não sei o quê, o design inteligente, esse pessoal estão tudo louco. E mais uma vez está sendo inventado uma história, contada uma mentira, perpetuando uma coisa. Por quê? Porque o James Webb eles estão em busca muito mais de outra coisa que eles não têm coragem de dizer, porque esses pobres cientistas são tão corruptos quanto qualquer outra pessoa, porque para manter as pesquisas deles eles precisam de dinheiro, e quem financia quer que se diga aquilo que se quer. Tá? Nós estamos vivendo num sistema corrupto, governado por uma elite corrupta, por um sistema dominado por arcontes, por um demiurgo, tá? E aí é terrível você chegar, e eles inventaram isso e vem doutrinando a humanidade há mais de não sei quanto tempo. Então, né? Você vai dizer o quê? Lutar contra o sistema não é para qualquer um, não. O incrível é que, veja aí o meu canal aqui está lutando para coisa. Não, o pessoal está atrás de místico, estão atrás de se formar em bruxo, estão atrás de se formar em magista. Eu quero ser da magia egípcia, eu quero ser da magia luciferiana, eu quero ser da magia de não sei quem, né? Porque tem canais por aí que estão oferecendo isso, cursos para você enricar, curso para você se autocurar, curso para não sei o que, sabe? Gente, eu sinceramente, nós estamos vivendo num mundo de gente mentirosa que faz tudo para ganhar dinheiro. E o povo não se emenda, lamentavelmente. Né? Então, a Terra, o sistema Terra, desde muito tempo, eles viam o sistema Terra muito claro. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo, era como eles acreditavam ser a Terra. Tá? Então eles acreditavam que a Terra estava em volta aos anéis, né, ou as esferas, aonde estavam os 7 planetas, que naquela época eles acreditavam ter 7 planetas, tá? Que eram governados pelos arcontes. Tá? Da 8ª esfera em diante, ali começava uma outra etapa, né? E aí chegava-se ao pleroma, que era o dito céu, né, dos cristãos. Tá? Então, esses reveladores falam que não, que são 12 a totalidade dos anéis, 7 são governados pelos arcontes, o resto são a fronteira com o pleroma. Tá? São a fronteira com o pleroma. Essa ideia, gente, que está aqui, que de forma muito rudimentar, descrita, tá? É a mesma que está aqui. É essa mesma aqui, tá? Que eles falam. Certo? Ok? Isso aqui é um exemplo, não é a forma como eles dizem que é. Tá? Porque eu vou fazer um vídeo mostrando como eles mostram que
todo o sistema do universo Terra, tá? Existe já vídeos meus falando sobre o universo Terra, a Terra base, etc. e tal, né? Mas hoje é tão complicado falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que o que acontece? Você fala desse assunto, muita gente ri da sua cara. Por quê? Porque os terraplanistas se encarregaram de querer inventar uma terra plana, bíblica, né, do demiurgo, que parece uma estufa implantada dentro do mar, aonde os pobres humanos estão lá confinados, ninguém entra, ninguém sai. Eles fazem questão de falar isso. E eles acham isso da coisa mais linda, mais top do mundo. Tá? Os caras, esse pessoal, esses cristãos, não acordam nunca. Quando eles morrem, você sabe, a primeira coisa que acontece é a frustração. Eles vão dar de cara com seres que eles inventaram na cabeça deles, vão conversar com seres enganosos, que vão se passar por outros, e aí vai acontecer o que acontece geralmente. Né? Certo? Então, bora lá. Seguir em frente. A ciência divide hoje o universo da seguinte forma: o universo, tá? Todo, aí tem o setor, a galáxia, o sistema solar e os planetas. É assim que é mais ou menos a ordem das coisas. Tá? Se vocês observarem, vocês já se perguntaram o que há no centro da nossa galáxia? Porque vejam fotos aí, claro, fotos de quem tirou essas fotos? Ninguém sabe, mas tem fotos, né? Tem imagens, digamos assim, imagens montadas. Nós estamos aqui numa espiralzinha aqui, né? o nosso sistema solar, e no centro da galáxia tem um buraco desse tamanho com uma luminosidade terrível. Alguns dizem que lá tem um buraco negro. Que agora a onda é falar de buraco negro. Tá? Que possivelmente nós estejamos dentro de um buraco negro, até isso já está sendo levantado como hipótese. Porque depois que o James Webb foi para o espaço, meus amigos, ele só não vê vida, planeta, eles não enxergam demiurgo, não enxergam arcanjo, anjo, nave, não enxergam nada disso. Mas o James Webb já foi lá no início do Big Bang e mostrou que não teve porcaria nenhuma de estouro para lá. Olha só. Né? Vai entender o que esse pessoal está inventando. Né? É convencional se afirmar isso aqui, eles que estão dizendo, tá? Estou só reproduzindo aqui. Se afirmar em vossa ciência que os astros do vosso sistema circulam em torno de um massivo astro chamado Sol. Contudo, ao redor do que está circulando a galáxia, eles perguntam: existiria um supersol ou uma superestrela para manter essa espiral? Eles estão fazendo questionamento. Se algum físico aí, astrofísico, quiser responder, os comentários estão abertos. Nós sabemos que tal afirmação não é verdadeira. Eles estão afirmando isso. Como afirmamos anteriormente, os astros fazem seus movimentos em sentido espiral não por uma força gravitacional, mas pela linha pelicular energética que os antigos chamavam de esferas intercambiáveis. Isso aí eles estão falando. Vamos discutir esse assunto. Bem, quiser discutir, pode discutirem. Pode discutirem. Uma coisa que eles mostram para nós, e aí vocês já devem ter visto recentemente, é o Sol explodindo, um monte de coisa, por isso que o nome dele é hélio, porque ele contém hélio, contém não sei o que tem mais, um bocado de elemento químico, se ele explode, sai aquela labareda de fogo, de plasma, etc. e tal. E aí outro dia sai uma imagem captada de uma captada por uma
por um equipamento de uma nave maior do que a Terra, sugando a energia do Sol. Uma nave maior do que a Terra, tá? Sugando a energia do Sol. Ela passou lá um tempão. Aí, recente, eles começaram a divulgar essa imagem. E não é a primeira vez que isso acontece. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vem cá. Se essa labareda de fogo, essa estrela, né, labareda de fogo que está lá, né, explodindo, o astro-rei, né, está explodindo de fogo, como é que é um equipamento? Ah, mas isso lá deve ser de uma tecnologia avançada de extraterrestre. É mesmo, é? Qual é o extraterrestre, o alien que tem uma tecnologia que se aproxima de algo que expele fogo, plasma, e que um pouco daquilo destrói a Terra? Não é não? Isso é muito engraçado, né? Sabe o que é que os reveladores falam para mim? Que o Sol não é isso, e que o Sol ele é um catalisador de energia, e que o Sol é um portal. Ele é um portal. Né? E de que o Sol é um astro como os outros astros. Como a Lua, a densidade dele é diferente. Mas, Robson, como é que se explica isso? Por exemplo, se a gente quisesse buscar algum fundamento, né, alguma coisa em torno disso, eu espero encontrar aqui, gente, coisa, né, que eu estava lendo, né, mas acho que talvez eu nem ache agora aqui, tá? Porque é o seguinte, eu não achei, gente, eu lamento. O apóstolo Paulo diz, tá, a um certo momento, dizendo que os corpos têm peso diferente, tá? Eu queria encontrar esse texto exatamente para mim poder falar isso para vocês, tá? Mostrar isso para vocês, porque ele faz uma comparação muito interessante que seria de bom grado a gente ver, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Não saiam do vídeo, tá? Eu vou olhar aqui já e já volto para a gente continuar. Que aqui, se eu perder alguma coisa para encontrar, gente, é um sacrifício. É incrível, mas a gente não consegue encontrar. Some. Aqui as coisas desaparecem instantaneamente, entendeu? E a gente não consegue encontrar, tá? Mas o apóstolo Paulo fala exatamente sobre os corpos, tá? Está falando sobre os corpos que existem. Então ele está... deixa eu ver se está aqui no capítulo 15, tá? de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, eu não sei se é capítulo 15, tá? Ou se é em 1 Coríntios 15. Ele vai dizer assim, ele vai falando sobre a ressurreição, e olha só engraçado o que ele vai falar. Olha o exemplo pedagógico que ele vai usar. Ele vai dizer o seguinte: Deus, porém, dá corpo como lhe apraz,
cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é próprio. Sem todas as carnes, nem todas as carnes são iguais, ele fala. Uma é a dos homens, outra é a dos animais. Uma é a das aves, diferente da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Do brilho, da glória, do peso. Tá? Uma é a claridade do sol, a outra é a claridade da lua. Então ele está dizendo que a lua tem luz. Né, pai? Aí o pessoal diz, não, a lua não tem luz própria. E a outra é a claridade das estrelas. E ainda uma estrela é diferente da outra em claridade. Quer dizer, cada uma tem a sua claridade, cada uma tem seu peso, cada uma tem a sua. Ele usa o termo aqui é claridade, em outros textos é usado glória, que equivale a dizer peso, algo pesado. Cada uma tem o seu peso, tá? Cada uma tem o seu peso. Então, o apóstolo está dando um exemplo mostrando que a luminosidade do sol e a luminosidade da lua, tá? São diferentes, mas têm luminosidade. As estrelas são, o que ele está dizendo? Tem peso, tem claridades diferentes, uma é diferente da outra. Tem peso. Peso é aquilo que tem massa. Tá? Então, é preciso a gente tomar muito cuidado, porque eu volto a dizer o seguinte, quando a gente começa, e essa é uma das preocupações que eu tenho, eu quero pegar uma Bíblia aqui, que seja uma versão daquelas que eu sempre uso aqui com vocês, para que a gente leia, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Pegar licença aí, gente. Vou pegar aqui essa Bíblia. Tá? Aqui. Vou pegar aqui, ó. O que eles dizem aí? Vamos pegar aqui esse texto. Ele vai pegar Coríntios. Romanos, 1 Coríntios, e nós vamos pegar aqui o capítulo 15, e o versículo é 38, né? Eu quero ler nessa Bíblia aqui, porque ele vai dizer aqui assim, ó. Toda carne não é a mesma carne, tá? Mas há uma espécie de carne que é a do homem, e outra espécie de carne que é a dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, mas diferente dos celestiais, tá? E de uma espécie de tiferet dos terrestres, outra espécie de tiferet, tá? Uma é a tiferet, a glória, tá? Do sol, a outra é a tiferet da lua, a luz, a claridade, tá? A outra é a tiferet das kochavim, porquanto uma kochav difere de outra kochav em tiferet, em luz, tá? Então ele está usando tiferet aqui, luz, tá? No sentido de luz, de brilho. Então, evidentemente, que como é que o apóstolo Paulo, àquela altura, tá, do campeonato, sem telescópio, sem James Webb, sem toda essa parafernália que se gasta horror de dinheiro, não se resolve os problemas da terra, de alimento, de remédio, de um monte de coisa, mas que está se olhando lá para cima para encontrar
resposta. Então, tem um monte de gente nesse planeta que, sinceramente, eu tenho nojo. Por quê? Porque são pessoas que estão preocupadas e estão olhando para cima e não enxergarão nada além do que estão enxergando, tá? Achando que vão ter respostas aqui para baixo. Enquanto isso, aqui nessa terra tem gente morrendo de câncer, tem gente morrendo de AIDS, tem gente morrendo de outras doenças que não tem remédio, que não tem cura. E eles gastam horror de dinheiro para estar indo não sei para onde, por nada lá, para olhar o nada. Igual um monte de bilionário foi simplesmente para sentir se flutuando dentro de uma cápsula, não sei o que. É essa terra que nós vivemos, lamentavelmente. A lei sobre a qual versam vossos líderes, de que existe algo chamado de lei da gravitação, aqui vai a porrada, né? Não depende de algo miraculoso, tá? A lei da flutuação mostra que um grande navio flutua sobre as águas. Ele não afunda, porque detém mecanismos para isso, tá? Mas se você colocar uma esfera de ferro na água, ela afundará. Então, a pergunta bem clara aqui para os físicos, por favor, que estiverem por aí. Por que um navio não afunda? Por que o navio não afunda e por que uma esfera de ferro jogada na água, puf, nem precisa pegar. Mas se você jogar uma esfera uma esfera de isopor, ela vai ficar flutuando. Né? Qual é a resposta? Tá? A resposta está na forma, tá? Geométrica, está também na massa, o peso, tá? Isso são só algumas coisas. Eles perguntaram isso para mim. Eu perguntei para eles por que um navio não afunda. Porque a forma geométrica dele, a massa, o peso, tá? De como ele é. Quer dizer, por que as coisas são como são? Porque existe a distribuição correta de peso, de massa e a forma geométrica dela. O navio não afunda porque ele tem mecanismos e ele é produzido, ele é feito de forma para não acontecer o afundamento. Claro que um navio pode afundar por acidental. Tá? Uma canoa, por exemplo, você pega, bota 3, 4 pessoas em cima da canoa, a canoa não vai para o fundo. Por causa do quê? Por causa da forma. Ok? Então, quando inventaram a lei da gravidade, aí, meu irmão, tudo é gravitacional agora. Né? Então, a flutuação não depende de algo miraculoso, ele fala. A lei da flutuação mostra que um grande navio flutua, mas sobre as águas e ele não afunda porque ele tem mecanismo para isso. Mas se você colocar uma esfera de ferro, na água ela afundará. Tá? Ela afundará. Então, aí é uma né? Os antigos seres imaginavam que acima das esferas intercambiáveis, tá? Vez ou outra eu vou ter que voltar a isso aqui, tá? Isso aqui, ó, as esferas intercambiáveis, tá?
acredite quem quiser, aqui não é questão de fé. Eu nem quero discutir esse assunto de fé, se você acredita nisso, acredita naquilo. Eu acho que o planetinha é assim, eu acho que o planetinha é daquele jeito. Cada um faça o que bem entender com a sua cabeça. Eles diziam que existia um grande mar. Tá? Eles chamavam de águas primordiais. Todas as culturas sempre disseram que existiam as águas primordiais. O problema é que alguns terraplanistas resolveram implantar a Terra dentro de um oceano com água, tá? Como se fosse água física. É aí que está a grande bobagem. Quando eles começam a deturpar as coisas, aí o que é que eles fazem? Eles fazem aquilo que poderia ser levado a sério se tornar piada. Certo? Então eles dizem assim, de fato, o espaço superior à Terra contém de fato um líquido que não necessariamente se chama água, como em vosso orbe. Este líquido é a interação de vapores eterificados, de éter, né? Eterificados de hidrogênio e protoplasmose. A lei da flutuação está nas condições de um corpo apropriado para tal ato. A chamada lei da atração, como proposta pela ciência, é afirmada sob premissas erradas e manipuladas e levam à desordem. Os pássaros voam, mas eles não sobem para os espaços sem fim em virtude das chamadas das camadas atmosféricas existentes, tá? Que são as densidades de energia corpuscular, que eles chamam. Tá? As esferas que envolvem a Terra apenas separam os corpos celestes e os espaços entre eles. Podemos dizer que um carrossel, aquele brinquedo, carrossel, tá? Em vosso orbe gira em torno de um eixo, tá? Impedindo que as cadeiras se desloquem e caiam. Por quê? Porque eles estão presos a um sistema mecânico ali, né? Que as cadeiras estão girando, tá? E aí elas não saem voando né? Porque, né? Segundo eles, as esferas da Terra são consequência das 3 fases pela qual passou a Terra e o universo. Tá? A fase fractal, onde havia nível sutil da Terra, os místicos chamavam de espírito da Terra, era a primeira fase da condensação de energia. A fase semimaterial, a Terra estava se tornando mais densa e com ela começou o deslocamento do que chamamos de desfragmentação, o deslocamento de outras partes da Terra que foram se deslocando para longe dela e formando os astros. Tá? Eles são partes da Terra, os astros. Não discuta comigo. Eu estou passando informações. Estão ligados à Terra por cordões de energia. Eles se mantêm equidistantes em virtude do plasma cósmico. Hobbes! Bem, olhem para mim e vejam se eu sou formado em astrofísica. Não sou. Ok? A fase material, a Terra, nesta fase, né, estava no centro do movimento das esferas plasmáticas, mantendo a simbiose. Aqui cabe dizer que o que não permite a Terra e os astros saírem pelo espaço é, em primeiro, a forma do universo e o formato da Terra. Prestem atenção no que eles estão falando aqui, pois não quero ninguém questionando. Então, olha, esses anéis aqui, tá? É isto aqui que é quase imperceptível aos olhos humanos, tá? Aqui, né? Então eles mostram que há uma espécie de
líquido aquoso, né? E que existe uma espécie de plasma ao redor, e isso os antigos já falavam, gente. Isso não é mentira. Tá? Isso não é... Eles estão apenas intensificando e falando algumas coisas. Tá? E esses anéis aqui, gente, tá? Essas esferas, são aquelas esferas que eu sempre mostro para vocês que, do governo dos arcontes. Tá? Da onde estão aqui todos os... né? Vou mostrar outro aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, essas esferas aqui, elas não são perceptíveis. O James Webb não vai perceber esse negócio aí, não adianta. A não ser que eles comecem a inventar algo que comece a ver, em primeiro lugar, a morôncia, o éter, tá? A existência do éter e etc. Para vocês verem como eles mentem para a humanidade, que eles colocaram o James Webb num lugar estático, onde o James Webb não se movimenta, não sai voando pelo espaço sideral. Se existe, por que existe esse lugar? Eu acho que às vezes, pessoal, eles estão esfregando na cara do pessoal isso aí. Olha aqui, seus tolos, é isso aqui. Aí vai aquele físico, que eu não vou dizer o nome dele aqui, aí vai ele tentar, porque não, sabe? Aí vai os terraplanistas com um monte de teoria bíblica. Pelo amor de Deus, gente. Terrível a gente lidar com essas coisas. Eu tenho vergonha alheia de olhar tanto para um grupo quanto para o outro. São dois grupos fundamentalistas que estão completamente perdidos, mais do que seguem tiroteio. Então, essas coisas aqui não são percebíveis. Mas eles sabem que existem, gente. Eles sabem que existem. Eles sabem que existem. Então, é uma tolice nós acreditar. Tá? Muito bem. Então, diante do que eu estou colocando para vocês aqui, tá? Depois nós vamos falar aqui sobre a Terra, a Terra habitada, né? Como é que chegou para cá, como é que ela começou a ser habitada, por quê, de onde vieram, tá? E eu vou dar um spoiler para vocês aqui, mostrando que eles vão dizer qual o primeiro grupo que chegou na Terra e qual foi a missão deles. E qual a relação da Terra, tá, com uma região, tá, do espaço, uma região fixa chamada Órion. Tá? Vocês vão saber. Tá? Outra coisa, né? A cosmologia que eles passam para mim é muito parecida com a cosmologia aristotélica ptolomaica. Muito parecida. Eu já falei disso aqui, tá? Com algumas variantes, né? Mas eles falam para mim que há o que seria mais parecido, talvez, no sistema que eles revelam, o sistema diríamos assim, védico. Tá? Bem, e aí vocês vão perceber o seguinte, tá? Que algumas coisas do tipo, né, que tornaram esotérico exatamente para camuflar a verdade, porque, observe bem, tudo que é verdadeiro, eles encaparam com um ar de mistério, com um ar místico, com um ar esotérico, com um ar não sei o quê, para quê? Para ficar enganando um monte de gente trouxa, que fica achando que isso, que aquilo. Tá? É tipo assim,
Quando a gente fala de Sofia, né, do Demiurgo, né, aí eles tentam parecer que esses seres são seres etéreos, são seres não sei o que, papapá, para não mostrar a nós, na verdade, que esses seres não são. Eu vejo até pessoas em canais aí falando de seres inorgânicos. Tá? E a maioria das vezes que eles falam para a gente, eles falam que os seres têm organicidade, têm corporeidade, têm fisicalidade, têm estética, têm tudo. Não existem seres no universo, gente, que são pura energia, energia flutuante, um foguinho, uma fumacinha, uma coisa, sabe? É terrível essas coisas, porque essas coisas só criam gente mística, tá? Só criam gente mística, tá? E aí eles começam a jogar a mística contra a tecnologia, exatamente para criar pessoas alienadas neste planeta. Então deixa seu like, por favor, me ajude, me ajude, me ajude, porque o tempo está se abreviando e se a gente não acordar o pessoal muito rápido, 2024, 2025, 2026, até 2030, meus amigos. Quem não acordar, não acorda mais. Forte abraço e até o próximo vídeo.